Bom, eu sou da segunda rodada, a segunda fase da rede, a expansão que a menina Marina na época. Bom, e junto com meus colegas Jorge Brito, da UF, o professor Paulo Cavalcante e o professor Jair Amaral, que não veio, mas me telefonou para fazer questão de garantir que eu mencionaria aqui que ele estava absolutamente impossibilitado, etc, etc. Então, razões muito superiores o prenderam-no em Fortaleza. Bom, o nosso artigo, na verdade, é um exercício que parte de um primeiro movimento, que é o de estabelecer a noção de arranjo produtivo local como um operador teórico, digamos assim, em articulação com outras categorias, de uma ontologia sistêmica de última instância na visão da totalidade social, na visão ecológica dessa totalidade social, em que a noção sistêmica, né, organiza, né, toda a totalidade em interações que se estabelecem nos seus níveis mais elementares e em interações continuadas vão constituindo sistemas superiores, etc, etc. Então essa é uma ontologia, uma visão, uma previsão de última instância que a rigor tem orientado as múltiplas, digamos assim, iniciativas da rede, iniciativas teóricas, metodológicas e práticas, empíricas mesmo, de operação, digamos assim, do seu projeto, tem essa ontologia por trás. E aí o propósito do artigo é muito entendendo com essa ontologia como você organiza, né, os elementos teóricos que podem operá-la, né, num cotidiano de prática científica. Bom, então esse eu acho que é o primeiro propósito. O segundo, aí começa um processo de estabelecimento dessas interações categoriais, primeiro de estabelecimento de categorias. Bom, e nisso tudo, então, em resumo, a primeira visão é de que os arranjos produtivos locais são, em última instância, resultado da interação de dois movimentos estruturais e sistêmicos, né? Um deles formado, né, pela dinâmica das trajetórias tecnológicas, das quais eles fazem parte. Então, nesse sentido, o arranjo produtivo local é uma operação de uma trajetória tecnológica em um território. É o momento de sua passagem por esse território, ou o momento do seu início em um território. Mas é a operação de uma trajetória tecnológica no território. E, sendo assim, né, integra automaticamente, quer dizer, num jogo teórico imediato, né, esse resultado, né, sistêmico, quer dizer, uma emergência a partir daí, numa outra constituição sistêmica superior, que é a economia local. Então, de um lado, você tem uma categoria que, né, tem seu lugar e seu estatuto em perspectivas analíticas aí consagradas, articulada com arranjo, integrando tudo em uma outra categoria, menos trabalhada do que a trajetória tecnológica, mas que tem o seu nível de elaboração e o seu estatuto também. Então a gente situa, digamos assim, a noção de arranjo produtivo local como um resultado da emergência sistêmica da interação entre esses dois movimentos sistêmicos estruturados, um na trajetória tecnológica, que articula o local com o resto do mundo, e o outro na constituição de uma totalidade que se reproduz, tendo aquele arranjo como uma parte dele, né, que é a economia local. Então esse é um outro momento do artigo. O terceiro momento é mostrar as consequências disso. Então, se ele emerge nessa interação, então ele sofre, na sua dinâmica, o efeito dos movimentos, né, pertinentes aos dois, digamos, determinantes. Então, de um lado tem o movimento da trajetória, ou das trajetórias, que, né, em operação local, né, constitui os arranjos, elas próprias tendo uma dinâmica e tendo uma história,
Então, e essa história não é neutra em relação ao arranjo. Então, o movimento da trajetória tecnológica alimenta ou explica, né, em certa medida, o movimento do arranjo. Mas esse arranjo está dentro da economia local. Então, o movimento do arranjo da economia local também explica parte, né, elementos fundamentais da dinâmica do próprio arranjo. Isso com alguns artifícios teóricos, apresentado, em primeiro lugar, como, digamos assim, um evento teórico, e depois se exercita, né, em cima de teorias também que estão rolando por aí, não é, que tendem a estabelecer, digamos, esses movimentos a partir de certas visões mais, digamos assim, estruturadas, se você quiser, né, visões de ciclo de vida, por exemplo, mas também utilizando teorias mais consagradas no plano da ecologia, por exemplo, mas que estão cada vez mais utilizadas para tratar a economia nessa perspectiva de sistemas complexos, né? Coisas mais gerais, portanto. Então, exercitando essas disponibilidades teóricas, ver como é que a gente pode situar, né? Aonde é que os arranjos podem estar. Eles podem estar em movimentos ascendentes, mas eles também podem estar em movimentos descendentes, em movimentos de degradação, de trajetórias, etc. Não é? Então, esse exercício é levado aonde é possível levar no artigo. A gente tem ideia de... Agora, a gente tem a sensação, eu pelo menos tenho, não sei se os colegas compartem, que a gente entregou o artigo no momento em que a gente devia começar a fazer. Não foi assim, mas eu acho que temos um monte de coisa que podemos fazer a partir daí. Acho que vamos fazer algumas. Bom, explorando essas múltiplas possibilidades teóricas, no primeiro lugar. Acho que há um exercício, assim, no próprio artigo tem um momento de policy, né, de verificação das consequências de várias daqueles insights, né, numa perspectiva de ação, numa perspectiva de arranjo produtivo local como, digamos, referência, né, de ação política. Essa é a parte final do artigo. Bom, eu acho que é isso. Ok, muito obrigado.